O presidente russo Vladimir Putin afirmou que as tropas de Moscovo continuam a avançar no campo de batalha na Ucrânia, sinalizando que a guerra deverá prolongar-se apesar dos esforços diplomáticos em curso. Segundo Vladimir Putin, as tropas russas tomaram completamente a iniciativa estratégica e continuam a avançar ao longo de toda a linha de contacto, ainda que a ritmos diferentes consoante as regiões. O presidente russo afirmou que o exército ucraniano está a recuar em todos os setores e garantiu que novos ganhos territoriais deverão ser alcançados até ao final do ano. As declarações surgem um dia depois dos líderes da União Europeia terem chegado a acordo sobre um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, evitando para já o recurso direto a ativos russos congelados. No terreno, os combates mantêm-se intensos, sobretudo no leste da Ucrânia, onde Moscou tem concentrado as suas ofensivas mais recentes. Putin voltou a afirmar que a Rússia está pronta para acabar com a guerra de forma pacífica, mas acusou Kiev de não demonstrar verdadeiramente disponibilidade para negociar. O Kremlin insiste que qualquer acordo deve abordar as chamadas causas profundas do conflito, incluindo o reconhecimento das regiões ocupadas como território russo, a retirada da Ucrânia dos Donbas e o abandono da candidatura ucraniana à NATO. Kiev rejeita essas exigências, considerando-as inaceitáveis e contrárias à sua Constituição. E em Portugal, o responsável de uma agência de viagens em Guimarães está a ser acusado pelo Ministério Público de burla relacionada com a venda de bilhetes de avião. O arguido terá lesado companhias aéreas em mais de 245 mil euros. Um funcionário de uma agência de viagens de Guimarães terá conseguido apropriar-se de mais de 245 mil euros em apenas 16 dias. Em causa está um esquema fraudulento de vendas de bilhetes de avião. Os crimes terão sido cometidos entre os dias 3 e 19 de abril de 2017. O arguido comprava passagens aéreas nos sites das companhias, recorrendo a dados de cartões de crédito previamente configurados para recusar o pagamento. Apesar disso, os bilhetes eram posteriormente vendidos a terceiros por valores apelativos. De acordo com a Procuradoria-Geral Regional do Porto, o prejuízo causado às companhias aéreas ultrapassa os 245 mil euros. O arguido está acusado de um total de 132 crimes. Entre as acusações, constam 126 crimes de falsidade informática, 4 crimes de burla informática qualificada, 1 crime de falsificação de documento agravado e 1 crime de insolvência dolosa agravada. O Ministério Público requer ainda que o arguido seja condenado a pagar ao Estado o valor total obtido através das burlas. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, já recebeu a notificação do Tribunal Constitucional sobre a Lei da Nacionalidade e decidiu devolver o diploma à Assembleia da República para reapreciação parlamentar. Recentemente, o Parlamento português aprovou uma revisão significativa da Lei da Nacionalidade, considerado uma das mais profundas alterações às regras de aquisição de nacionalidade das últimas décadas. A lei foi aprovada em 28 de outubro deste ano, seguiu pela apreciação do Presidente da República, que a remeteu ao Tribunal Constitucional para avaliação da conformidade com a Constituição. Meses depois, o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu notificação do Tribunal Constitucional sobre essa lei e decidiu devolvê-la ao Parlamento. Eu já recebi a notificação do Tribunal Constitucional, já li os 2 acórdãos e, em princípio, serão enviados para a Assembleia da República e sabem que depois é a Assembleia da República que, oportunamente, no recomeço dos seus trabalhos em janeiro, reaparecerá a matéria. Que são 2 diplomas. No fundo, fala só de um, mas são 2. Sim. É o diploma da Lei da Nacionalidade e o diploma penal.
Portanto, e depois o primeiro, como sabem, foi objeto de uma apreciação também jurisdicional do Tribunal Constitucional, aí é meu pedido, e foram introduzidas modificações para corresponder àquilo que se previa. Segundo o online Diário de Notícias, a nova lei da nacionalidade ainda não entrou em vigor. O Tribunal Constitucional rejeitou algumas normas, como a perda da nacionalidade por crimes e regras vagas sobre comportamentos contra a comunidade nacional. Outras mudanças já foram aprovadas, como o aumento do tempo de residência para pedir a nacionalidade e regras mais rígidas para bebés nascidos em Portugal, mas só valerão depois da correção e nova votação. Até lá, quem será afetado pelas mudanças ganha mais tempo. O presidente da Polónia considera que a visita oficial de Volodymyr Zelensky a Varsóvia envia um sinal político forte à região e representa uma má notícia para Moscovo. O presidente ucraniano realizou esta sexta-feira uma visita oficial à Polónia, onde se encontrou com o chefe de Estado polaco, Karol Nawrocki, pela primeira vez desde a tomada de posse deste último. As conversações entre os dois líderes estiveram centradas em 3 eixos fundamentais das relações bilaterais: a segurança, cooperação econômica e memória histórica. A segurança foi o principal tema da agenda. Karol Nawrocki afirmou que a presença de Volodymyr Zelensky em Varsóvia ultrapassa o plano bilateral e assume um significado regional, enviando uma mensagem clara à Rússia. Segundo o presidente polaco, a visita é uma boa notícia para a Polónia, para a Ucrânia e para toda a Europa Central e Oriental, mas uma má notícia para Moscovo. O presidente ucraniano sublinhou a unidade dos países da região face à agressão russa e defendeu uma coordenação estreita da defesa da Europa. Destacou ainda a importância da cooperação militar e tecnológica, nomeadamente nos domínios dos drones e sistemas antidrones, manifestando abertura para projetos conjuntos e convidando empresas polacas a participar na reconstrução da Ucrânia. Durante a conferência de imprensa, foi também abordada a possível transferência de caças MiG-29 para Kiev. Nawrocki esclareceu que a decisão cabe ao governo e não à presidência, reconhecendo, no entanto, que a cooperação militar faz parte da parceria estratégica entre os dois países. A França não vai conseguir aprovar o orçamento do Estado de 2026 antes do final do ano, após o fracasso das negociações parlamentares. As negociações na comissão mista, composta por 7 senadores e 7 deputados, colapsaram em menos de uma hora devido às divergências profundas entre as forças políticas. O relatador do orçamento do Senado, Philippe Juvin, reconheceu a inexistência de uma versão comum que pudesse ser aprovada dentro do prazo legal. O primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, lamentou o fracasso das conversações e criticou a falta de vontade política dos parlamentares, sublinhando que o governo pretendia aprovar o orçamento ainda este ano. Perante o impasse, o Executivo deverá recorrer à lei especial para prorrogar temporariamente o orçamento de 2025, permitindo ao Estado continuar a cobrar impostos e a pagar salários da função pública a partir de janeiro, enquanto prosseguem os debates. O governador do Banco de França, François Villeroy de Galliot, alertou que esta solução é apenas de curto prazo e poderá agravar o déficit orçamental, que já se situa em 5,4% do PIB, o mais elevado da zona euro. Segundo o responsável, a ausência de medidas de contenção de despesas poderá colocar o país em risco financeiro. O impasse reflete as divergências entre o governo minoritário, que defende a redução de despesas, e os socialistas, que exigem maior investimento público. A crise política agrava-se num contexto de parlamento fragmentado, resultante das eleições antecipadas de 2024 e é acompanhada de perto por investidores e agências de notação face ao aumento da dívida pública francesa.